Olá pessoal, retornando aí nossas aulas, né? Hoje é a aula de número 18, correndo contra o tempo para ver se a gente consegue concluir o nosso curso. Hoje nós vamos falar sobre a regra da cadeia. Nós vimos na aula anterior que, né, a aula foi sobre diferenciação e ficou dito lá que a gente não ia ter uma derivada, né? Não há a noção de derivada para funções de duas ou mais variáveis, né? Mas eu deixei assim no ar que o gradiente ele podia fazer esse papel, assim, poderia ser visto como a derivada em alguns casos, tá bom? Então eu quero que vocês guardem aí na memória a ideia do gradiente, né? Quem era o gradiente, porque ele vai aparecer aqui e vocês vão ver que essa percepção de que ele pode, em alguns momentos, ter essa interpretação vai colar agora. A regra da cadeia é um desses casos, tá bom? E por que a gente pode falar da regra da cadeia? Veja, se você tem uma função f de duas ou mais variáveis, embora não exista a derivada como a gente conhece, quando você compõe a função f com outras funções, você tem uma nova função que pode ser uma função de uma variável ou novamente de duas ou mais variáveis. E aí faz sentido você falar nas derivadas parciais, ou mesmo na derivada, se ela se tornar uma função de uma variável, você vai ter o direito de perguntar qual é a derivada. Tá bom? Então, a gente vai começar por essa situação. Suponha que você tem uma função f de duas variáveis, x e y, né? Derivável em x0, y0. X0, y0 é sempre o nosso ponto de interesse, né? O nosso ponto fixo, mais genérico. E você vai supor que o x ele agora dependa, né, de uma variável t, assim como o y. Tá bom? Então veja, você tem uma função que depende de x e y, mas x e y são funções também, ou seja, eu estou falando de uma função composta. Tá bom? Então f depende de x e y, x depende de t, y depende de t, portanto o que você tem em mãos, né, é uma função que depende de t. Tá ok? Que fique claro aí que o x0, que é o ponto do nosso interesse, ele é a imagem do t0, e o y0 é a imagem do t0, tá bom? T0 agora é um número real qualquer, tudo bem? Então veja, dito isso, a função z, né, ela pode ser vista como uma função que depende exclusivamente de t, né? F depende de x e y, mas x e y dependem de t. Então faz sentido eu perguntar então qual é a derivada de z com relação a t. Tranquilo? Tranquilo? E aí, vamos adiante, né? Você vai usar a definição que você conhece para a derivada de uma variável, né? Então, o z' de t0 é o limite, né, com ΔT indo a zero, z de t0 mais h, menos, perdão, h não, ΔT, menos z de t0 sobre o ΔT, não é isso? É a definição lá do cálculo 1. E aí você teria o seguinte, olha, o z de t0 mais ΔT é o f de x de t0 mais ΔT, y de t0 mais ΔT. Z de t0 é f de x de t0, y de t0. E aí você teria que resolver esse limitão aí horroroso. Show? Aí, quando a gente está tratando de um problema de forma genérica, o que a gente tem em mãos é o seguinte: eu sei que a função f é diferenciável em x0 e y0, e sei que as funções x de t e y de t são diferenciáveis em t0. Não foi dito aí, mas eu estou dizendo agora, né? Para que essa derivada seja possível, eu tenho que ter a composta de duas funções que são diferenciáveis, não é assim? Já foi dito também em aulas passadas. Aí, o que a gente teria que fazer é fazer um malabarismo aí com esse limite, de modo a fazer a surgir aí no meio dessas contas a expressão que é a derivada do x em t0, a expressão que corresponde à derivada do y em t0 e a expressão
que corresponde à diferenciação de f em x0 e y0. Então, essa é uma manobra complicada, né? Indo por aí, a gente não vai conseguir. E o que nós vamos fazer é usar um atalho, tá bom? Então, veja só. A gente vai lembrar da aula passada que eu estou me sentindo assim um mentiroso, porque eu falei da função E de HK, eu falei que não, a gente não ia estudá-la, tá bom? Aí de fato a gente não vai estudá-la, mas a gente vai usar ela o tempo todo, tá bom? Então, por favor, corrija aí a minha colocação, né? Eu preciso que você lembre daquela função agora, tá? A gente viu lá na aula anterior, né? Que a função E de HK tem essa cara aí gigante, né? A gente conseguiu, analisando, determinar quem era o A, quem era o B, né? E a gente descobriu que o A e o B eram as derivadas parciais, então ela já está aí atualizada no seu formato final com as derivadas parciais, tá bom? E esse HK, né, é a variação que eu faço no X, né? Então aqui, nesse momento, a gente está chamando essa variação de ΔX, né? O H, e a variação no Y está falando de ΔY. Então eu vou reescrever essa função usando os ΔX e ΔY, tá bom? Tá bom? Lembre-se que a gente aprendeu lá que essa função aí vai para zero quando o ΔX e ΔY vai a zero. Ou seja, quando o HK vai a zero, o E vai a zero. Né? Esse eu não sei se vocês perceberam, o nome é o erro, né? O nome dessa função é a diferença que há entre o f de x0 mais h, y0 mais k, menos f de x0, y0. Então, é o erro que há nessa aproximação. Para você ter ela de forma exata, essa função aí quem diz qual é o erro que você está cometendo na aproximação. Tá bom? Vai ficar claro agora, quando a gente fizer essa manipulação que eu estou prestes a fazer. Tá bom? Então, veja só. Eu preciso que você lembre só dessa função. Se não lembrar, olha lá nas suas anotações, caso tenha feito, ou então tem que rever o vídeo da aula anterior para você lembrar do E de HK. Show? Aí veja só, eu vou pegar, minha intenção é deixar esse f de x0 mais ΔX, y0 mais ΔY, menos f de x0, esses dois termos após a igualdade, eu quero jogar eles para o lado esquerdo. E quero deixar todo o resto do lado direito. Tá bom? Então, quando você fizer isso, vai ficar dessa forma, né? Ah, professor, mas o sinal está trocado. Eu multipliquei dos dois lados por menos 1. Confere aí, faz com calma. Então, você ficou com f de x0 mais ΔX, y0 mais ΔY, menos f de x0, y0, lado esquerdo. Tá bom? As derivadas parciais mais a função do lado direito. Show? Faz devagarzinho, com paciência. Tá legal? Aí perceba que a gente chama essa variação que está do lado esquerdo de ΔZ. É justamente a diferença entre o valor de Z para x0, y0 e o valor de Z para x0 mais ΔX e y0 mais ΔY. Então você faz essa diferençazinha, a gente chama de ΔZ. Confere? E aí veja, o ΔZ essa expressão as derivadas parciais vezes o ΔX, né? O derivada parcial com relação a y vezes o ΔY, correto? Mais o E. Aí agora, escrito dessa forma, você percebe porque que o é o erro, né? Porque eu só posso dizer que o ΔC é igual a essa expressão aí se eu colocar o E. Se eu não colocar o E, aí você tem uma aproximação, que foi o que a gente viu no último slide a respeito de diferenciação, né? A diferencial. Né? Diferencial, a relação que há entre ΔX, ΔY e o ΔZ. Né? Se eu tirar o E daí, essa relação não é igual, ela é uma aproximação. Ok? Com o E é justamente o erro que está sendo cometido e o que eu preciso acrescentar para que deixe de ser aproximado e passe a ser igual, passe a ser exato. Show? O que nós vamos fazer?
eu vou guardar esse ΔZ aí, esse ΔZ vai voltar lá para aquele limite que eu parei lá, que eu travei e não consegui fazer. E eu preciso algo mais a respeito do ΔX e do ΔY, quando olhados em função do ΔT, porque agora a nossa variável é T, né? Então eu vou sair do T0 e ir para um T0 mais ΔT. O que acontece? O X vai variar, o Y vai variar, e aí eu quero que isso fique anotado. Então, veja, o ΔX vai ser o X de T0 mais ΔT, menos o X de T0. O ΔY é o Y de T0 mais ΔT, menos o Y de T0. Tudo bem? Quero que vocês lembrem disso, mas eu vou usar isso de que forma? Lá no meu limite aparece o X de T0 mais ΔT. Então eu vou deixar ele já isoladinho aqui, tá bom? Deixei ele sozinho. O Y de T0 mais ΔT, eu também preciso dele isoladinho, tá aí ele isolado. Show? Então, vamos guardar toda essa sopinha aí. Vou destacar somente o que eu vou usar, tá? Então, veja, nós tínhamos parado nessa expressão aí do limite, né? A gente chegou aí e não soube mais para onde ir. Eu vou pegar o x de t0 mais ΔT e vou trocar pela nova expressão que eu encontrei. O y de t0 mais ΔT, mesma coisa, vou trocar pela expressão que eu encontrei, tá bom? E isso vai ficar dessa forma aí, tá certo? Aí perceba que o que eu encontrei na parte de cima do limite é justamente o ΔZ, né? A diferença entre a imagem de f em x de t0 e y de t0 e a função f em x de t0 mais ΔX, y de t0 mais ΔY. Eu quero que vocês lembrem que x de t0 é x0, y de t0 é y0. Ok? Então isso aí nada mais é do que ΔZ sobre ΔT. E aí, esse ΔZ eu vou trocar por a expressão que a gente guardou, a gente obteve no slide anterior, para ficar com esse catatalzão aí. Pessoal, vocês não precisam se preocupar, eu só quero, eu não me sinto à vontade para trazer a regra e colocar ela estampada aqui sem dizer de onde veio. Então eu estou mostrando a dedução da regra, da cadeia. Vocês não vão precisar repetir esse processo em momento algum, né? Vocês vão aprender, vão ter que lembrar só a regra da cadeia em si. Então não fiquem nervosos, vocês não vão ter que reproduzir isso daqui em lugar algum, tá bom? Então assiste aí somente para aqueles que gostam do prazer de um raciocínio bonito e elegante. Então se deleitem. Para aqueles que não gostam, pode dar uma acrescentada, uma acelerada. Na hora que aparecer um negocinho destacado em laranja, você volta o seu vídeo para a velocidade normal, tá bom? O retângulo em laranja é o final da dedução. Show? Então, continuemos. Eu vou pegar esse limitão e vou quebrar ele em 3 limites, tá bom? Então, essa fração aí, ó, eu vou pegar o primeiro termo dividido por ΔT, é um limite. O segundo termo dividido por ΔT é outro limite. O terceiro termo dividido por ΔT é outro limite. Tá certo? No primeiro limite, a derivada parcial ela é constante, né? Que ela está sendo calculada em x0 e y0. Então eu posso colocar ela para fora do limite. No segundo limite, você tem novamente outra derivada parcial, certo? Que é constante, então eu posso colocar fora do limite. Então você vai ficar com isso aqui. Tá? Já coloquei as derivadas parciais para fora. E aí, se você observar, o primeiro limite ele nada mais é do que a derivada de x em t, em t0, né? dx dt. O segundo limite é o dy dt. E nós ficamos com esse terceiro limite aí que está nos atrapalhando. E a gente precisa, de alguma forma, dizer qual é o valor que esse limite dá. Tá bom? Aí, na aula passada, a gente viu que o limite de E de HK sobre a norma de HK dá zero. Então, o que eu fiz? Eu multipliquei em cima e embaixo pela norma de ΔX, ΔY. Eu não posso simplesmente colocar ele aí do nada. Então,
para não interferir, multipliquei e dividi. E aí eu coloquei um embaixo do E de HK, o E de ΔX e ΔY, e o outro eu coloquei acima do ΔT. Confere aí, vocês veem que o que eu fiz, você cancelar o de cima com o de baixo, volta para onde a gente estava. Tá ok? Aí eu vou forçar a barra aqui um pouquinho para o seguinte. Essa primeira fração dá zero. A gente viu na aula passada. Essa segunda dá zero também. Aí é onde eu vou pedir que vocês aceitem. A dedução, ela foge um pouquinho ao contexto. Eu acho que não vale a pena aqui me estender mais para provar que isso é zero. Eu vou pedir que vocês aceitem. É zero, tá bom? Não porque eu quero, mas é porque, fazendo as continhas direitinho, dá zero isso daí. Tá legal? Isso tem a ver... deixa quieto, não vou tentar não. Tá bom? Aceitem que isso aí é zero. Tá? Então, o que sobra dessa história todinha? Você ficou com essa expressão aí que seria o final da minha dedução. Tá feio, tá horroroso, mas vai ficar mais bonitinho se a gente tirar as variáveis, né? Tira elas e coloca elas de forma subentendida. Olha só como fica. E aí para ficar mais bonitinho, em vez de escrever Z' de T0, né, eu vou usar o fato de que Z é o f de x de y, e como x depende de t e y depende de t, o que nós estamos fazendo na verdade é calcular a derivada de f com relação a t. Tá? Então, tá aí a regra da cadeia, escrita na forma de Leibniz. Tá bom? Se você observar direitinho, é como se você tivesse, como é que eu posso dizer? Olha como se fossem frações. Não é fração, mas olha como se fosse. Então, df, dt. Então você vai escrever esse df, dt de formas diferentes. Olha só, o primeiro termo, se você cancelar o dx com o dx de cima, fica df, dt. Tá certo? No segundo termo, se você cancelar o dy de baixo com o de cima, fica df dt. É como se fosse uma brincadeira de escrever df dt a maior quantidade possível, né? E aí você soma todas as possibilidades. Essa a regra da cadeia na forma de Leibniz, tá bom? Não se preocupe, eu vou dar um algoritmozinho que eu achei muito bacana. Aí vocês podem se estender um pouco mais lá no livro do Stuart, tá? Não tem no livro do Guidoriz, que é o que eu uso, mas eu peguei esse algoritmozinho para lembrar da forma da regra da cadeia, lá no livro do Stuart, tá bom? Não é uma regrazinha bem bacaninha. Mas essa é a regra da cadeia. Então eu vou colocar lá na forma de teorema daqui a pouco, mas é isso daí. Só por curiosidade, né, para quem está tentando associar essa regra da cadeia com a regra da cadeia que a gente tem lá no cálculo 1, então eu vou fazer o seguinte, pega essa regra aí e guarda, tá? E aí veja o seguinte, vamos criar uma gama de t, essa gama de t é o x de t, y de t, tá bom? Isso é uma curva. O fato, essa curva aí que justifica aquele limite que dá zero, entendeu? Porque quando você, né, derivar, a derivada, nós não tivemos aulas disso, né, de curvas e derivada de curvas, e eu estou meio que abusando da bondade de vocês, tá bom? Mas assim, é fácil, é simples. A derivada é a derivada do x e a derivada do y, tá bom? Então, aquele limite ali dá como é que eu posso dizer? Reescrevendo ele, vai aparecer o x' e o y' em t0. E a gente supôs que a derivada existe. Uma das coisas que é dito para curvas, quando se diz assim, a derivada existe, é assim, dizer que ela existe é dizer que ela não é zero. Tá bom? Mas olhando no limite, você estaria olhando para o vetor que corresponde a esse gama', e aí ele vai para zero. Tá bom? Ele não é zero, mas como o ΔT está indo a zero, esse vetor aí iria para zero. Bom, esquece.
aceitem, novamente, aceitem que aquele limite, aquele pedacinho que eu fiquei devendo dá zero, tá bom? Mas ele tem relação com a derivada do gama, o gama linha. Show? Aí, veja só, né? Eu criei uma função gama de t, que é um par ordenado, x de t, y de t. Esse t, ele vai, né, tem um domínio para ele, de A até B, ou sei lá. E a derivada é o gama linha, tá bom? Que é o x linha, y linha. Show? Se você pegar, né, eu agora estou escrevendo a regra da cadeia, novamente, trazendo as variáveis, tá bom? O x0, y0, o t0, tá? Abandonei novamente o df dt e trouxe a notação com a linha, tá? Então fica o f de x de t0 e y t0 linha, no lugar do df dt, tá ok? Escreve desse jeito aí horroroso novamente. Aí eu quero que vocês observem o seguinte, olha, o que tá, olha para o lado esquerdo, tá? F, o que está dentro de parênteses aí para F é o x de t0, gama de t0. Isso é, perdão, x de t0 e y de t0. Isso, para nós, com essa função que eu estou colocando aí na tela, é o gama calculado em t0. Certo? Calma, calma. Eu vou colocar daqui a pouco. Antes disso, você vai pegar e reescrever o lado direito. O seu lado direito, nós vamos tentar escrever isso como um produto interno. Aí o produto interno é um par multiplicado por outro par. Tá certo? O produto interno canônico diz o seguinte: você pega a primeira coordenada, multiplica pela primeira coordenada. Primeira coordenada de um dos pares pela primeira coordenada do outro. Segunda coordenada pela segunda coordenada. Né? O produto interno, vocês, né, já ou fizeram a geometria ou estão fazendo álgebra linear, mas o produto interno canônico em R2 vocês já devem saber. Tá ok? Então veja, isso aí vai ficar assim, ó. Confere aí, tá bom? Eu separei as duas parciais num lado, é o primeiro par, e as duas derivadas, o dx dt e o dy dt, no outro par. Confere aí, quando você fizer primeira coordenada multiplicada pela primeira, mais segunda pela segunda. Isso é o produto interno. Pronto, aí nós estamos apostos para fazer as devidas substituições. Então, do lado esquerdo, você vai ficar com f de gama de t, linha. Tá certo? O primeiro par, não tem nada de coincidência aí, é o gradiente de f em x0, y0. Certo? E o segundo par, que também não tem nenhuma coincidência, é o gama linha, calculado em t0. Aí se você olhar agora e lembrar da regra da cadeia lá do cálculo 1, né? A regra da cadeia, lá você aprende assim, a derivada de f de g de t vai ser f' de g de t vezes g' de t, não é assim? F' de g de x, perdão, vamos de novo. A derivada de f de g de x vai ser f' de g de x vezes o g' de x, não é assim? A regra da cadeia. Aí, se você olhar agora e entender que o gradiente ele faz o papel em alguns casos, tá bom? Da derivada, então veja, o que está dito aí seria, ó, f de gama de t0 seria o f' de gama de t vezes o gama linha de t. T0, tá ok? Então, essa aí é a regra da cadeia na forma vetorial, tá bom? Você tem essas duas opções. Essa segunda que eu estou colocando aí, você procura em livros que são mais, vamos dizer, mais populares, feitos com a intenção de ser mais agradáveis. Essa forma aí não aparece. Então ela aparece no Guidoriz, que o Guidoriz não está nem aí, né? Ele é chatão mesmo. Os outros livros, eles apresentam a regra da cadeia na forma de Leibniz. Tá ok? Bom,
são esses dois destaques aí em laranja que é o que você tem que guardar de tudo isso que eu conversei com vocês até agora. Tá bom? E aí eu falei que não precisasse se preocupar, que eu ia fornecer um algoritmo que talvez possa ser bastante bacana na hora de lembrar a regra da cadeia na forma de Leibniz. Então veja, vamos supor, perdão. Primeiro o teorema, né? O teorema na sua forma final, na forma agradável, tá bom? Eu não vou colocar o teorema na forma do Guidoriz, eu vou colocar na forma agradável. Então suponha que se tem z, uma função de duas variáveis, né? Diferenciável em x e y, e x de t, o x depende do t, y de t também deriváveis em t. Então a função z é derivável em t também, e a expressão para sua derivada é essa daí. Esse é o teorema regra da cadeia. Tá ok? Ponto final, acabou-se. Legal? Essa ideia aí, ela assim, não vale só para duas variáveis, e vale para 3, para 4, para 5, para 6, e aí a versão que você pode ter situações das mais variadas possíveis. Então veja, esse segundo teorema não esgota as possibilidades. Eu vou colocar aqui só para que você ganhe uma noção de como expandir a ideia, tá? E não vou colocar o teorema na forma genérica porque ele ficaria muito feio e desagradável, tá bom? É meio abstrato demais para colocar ele na forma genérica que aborda todas as situações. Então, suponha que você tem z, uma função de duas variáveis, f de x e y, e agora o teu x depende de duas, depende de s e t. E o y depende de s e t. Significa, portanto, que a sua função z depende de s e t. E logo, faz sentido eu perguntar quais as derivadas parciais, né? O dz ds e o dz dt. Então, veja, você terá duas fórmulas, né? Uma para a derivada parcial com relação a s, outra para a derivada parcial com relação a t. Veja que segue aquele mesmo padrãozinho dos cancelamentos, tá? O primeiro termo eu cancelo dx com dx, fica df ds, né? No segundo cancelo dy com dy, fica df ds. Lá embaixo aí vai ficar df dt nos dois termos. Bom, não se preocupa, o algoritmo que eu vou lhe apresentar ele é muito bacaninha, tá bom? Mas assim, eu vivi a vida inteira sem esse algoritmo e eu desenrolava muito tranquilamente a regra da cadeia para qualquer quantidade de variáveis, tá bom? É uma coisa simples. Depois que você fizer uns 3 ou 4, fica no sangue, tá? Mas veja, na primeira situação, né, você tinha o z que depende de x e y, o x que depende do t, o y que depende do t. Eu vou colocar isso na forma de um grafo, né? Não é gráfico não, é grafo, tá? Então veja, você vai ter o f, e esse f ele depende de x e depende de y. Show? O x depende de t e o y depende de t. Aí cada um desses caminhozinhos você vai colocar o significado dele, né? Esses tracinhos em cor de rosa, tá bom? Veja, esse caminho que sai do f e vai ao x é o df dx. O caminho que sai do f e vai ao y é o df dy. O caminho que vai do x ao t é o dx dt, tá? E o caminho que vai do y ao t é o dy dt. Eu acredito que vocês devem estar confusos aí, assim. Professor, por que tem hora que você usa o del x e tem hora que você usa o d, a letra d? Veja, o del é quando a função tem mais de uma variável. E o d é quando ela só tem uma. Tá bom? Essa é a maneira correta de se agir. Né? Quando você usa o del, não tem nada errado você usar del x, del t, tá? Mas assim, quando você usa o del x, del t, você está dizendo que o x teria mais de uma variável. Assim, é uma regra, vamos dizer assim, subentendida. Você não vai encontrar dizendo isso em lugar nenhum, tá? Mas se você reparar o padrão, é esse. O padrão é esse. Quando você tiver um d, é porque a função é de uma variável só, tá? E o del x, del y, né, del f, del y, né, df dx,
é quando você tem mais, a função depende de mais de uma variável, de duas a mais, tá bom? Aí, veja, o que a regra da cadeia quer? Ela quer que você descreva todos os caminhos, né, para chegar em T. Todos. Aí você vai encontrar um, coloca lá, encontra outro, coloca lá somando. E aí, se você contar 10, você soma todos eles. Tá bom? Então, de quantas formas diferentes você pode partir do F e chegar no T? Essa é a brincadeira. Então, você pode sair do F e ir para o X. Depois do X, você vai para o T. Então, vai ficar. Aí você vai descrever os tracinhos. Então, saindo do F para chegar no X, df dx. Saindo do X para chegar no T, dx dt. Tá? O outro caminho possível, saindo do F para o Y, do Y para o T. E aí está a regra da cadeia na forma de Leibniz, na forma de uma brincadeira infantil. Tá certo? Aí a outra situação, que seria um pouquinho mais complexa, mas não tem nada. Você tem a função z, que depende de x e y. Já o x depende de s e de t. O y depende de s e de t. Então, indo para o grafo, você tem uma função f, depende de x e de y. O x depende de s e de t. E o y depende de s e de t. Aí, veja, quando você pergunta, perdão, os caminhos, né, os tracinhos seguem a mesma lógica, né, df dx, df dy, dx ds, dx dt, del x dt. Por que eu estou usando o del agora em vez do d? O x tem mais de uma variável, né? Da bolinha x para a bolinha s, del x ds, né? Da bolinha x para a bolinha t, derivada com relação a t, derivada de y com relação a s, derivada de y com relação a t. Show? Aí pronto. Eu quero saber todos os caminhos saindo de f para chegar em s. Todos. Tá bom? Então você vai ter, olha, sai de f, vem para o x e depois para o s. Essa é a primeira. Sai do f, vem para o y, depois chega em s. Essa é a segunda. Não tem mais outras possibilidades. Tá bom? E o dzdt, aí vocês ficam por conta aí, tá bom? Você sai do f, né? Vai para o x e do x vai para o t. Sai do f, vai para o y, do y vai para o t. Pronto. Essa é a regra da cadeia, não tem mais nada a ser dito. E aí vocês podem tirar as situações mais catastróficas possíveis. Então você poderia ter o f, que depende de x e y, x, que depende de s e t, e você poderia ter ainda o s, que depende de u, v e w, o t, que depende de u e v. E aí eu poderia perguntar a derivada de f com relação a u, derivada de f com relação a v, derivada de f com relação a w. E aí é só você fazer o percursozinho aí, tal. Então, no livro lá do Stuart, ele faz uns caminhos mais longos, assim. Aqui nós estamos falando de composta de duas funções, mas você pode ter a composta de 3, composta de 4, composta de 5, e aí vai só aumentando os ramos dessa árvore aí, mas não tem nenhum mistério não, é muito simples. Tranquilo? Então veja, suponha que você tenha o z, que é x ao quadrado y, e o seu x é elevado a t quadrado, e o y é 2t mais 1. E a pergunta é, o quanto é o dz dt? É óbvio, eu acho que vocês todos estão pensando o seguinte, eu posso pegar o x e colocar lá na expressão do z, substituir, né? Trocar o x por e elevado a t quadrado, trocar o y por 2t mais 1, junta tudo lá e depois deriva. Pode. Aí nesse caso, você nem precisa da regra da cadeia. Tá bom? A regra da cadeia aqui é o seguinte, eu não quero fazer a composição. Se a composição já está feita, não existe essa coisa de desfazer a composta para usar a regra da cadeia. Isso a gente faz com função de... a gente faz lá no cálculo 1, né, com
com uma variável só. Mas para você pegar uma regra e a partir dela você gerar duas ou gerar três variáveis, isso não acontece. Não acontece. Tá bom? Então você vai, se você quiser juntar tudo e ficar com uma letrinha só, você fica e aí você vai usar o cálculo 1. Tá bom? Aqui eu não quero juntar, eu quero permanecer com o x separado, o y separado e o meu z separado. Tudo separado, cada um no seu cantinho. Aí eu quero conseguir a derivada dessa função aí, sem ter que juntar elas tudo. Aí você vai usar a regra. Então, veja, o dz dt, né, vai ser o dz dx, dx dt. dz dy, dy dt. Correto? Se eu não acompanha aí, não. Faz a árvorezinha aí no papel, dá pausa e né, chega a essa conclusão aí. Aí você vai lá e olha para o teu z. Quem é o dz dx? Vai dar 2xy. Quem é o dx dt? Vai ficar e elevado a t quadrado, 2t. Quem é o dz dy? Aí vai ficar x quadrado. Quem é o dy dt é 2. Então você traz todo mundo aí para essa brincadeira. E agora é só reorganizar tudo. Tá bom? Você pode manter a sua resposta na anterior, né, ficando com x, y e t. Ou você pode agora juntar tudo. A opção aí é com vocês. Tá bom? Eu optei por juntar, no final juntando. Né? Agora eu estou trazendo tudo para a variável t. Organizei o que podia ser organizado. E cheguei aí nessa expressão. Tá bom? Mas você poderia ficar na primeira. Um exemplo que chama a segunda situação, suponha que você tem o z igual a e elevado a r cosseno θ, veja, as variáveis são r e θ. O r depende de s e t, o θ depende de s e t também. Então faz sentido eu perguntar qual é a derivada de z com relação a s, qual é a derivada de z com relação a t. Novamente, você pode pegar o r, colocar lá no lugar do r na expressão de z. Você pode pegar o θ e colocar lá no lugar do θ na expressão de z. Aí você vai ter a expressão total do z dependendo de s e de t. E aí depois você faz derivadas parciais com relação a s e com relação a t. Normal. Show? Vou fazer aqui como é a situação sem juntar. O z fica no seu cantinho, o r no seu cantinho e o θ lá no seu cantinho. Bacana? Então, né, o dz ds vai ser, né, dz dr, dr ds, dz dθ, dθ ds. Não acompanhei não, professor. Faz a árvorezinha lá, bonitinha, você vai chegar nessa expressão. E aí é só você usar seu conhecimento sobre derivadas parciais. Quanto é a derivada de z com relação a r? Vai ficar o e elevado a r cosseno θ. Derivada de r com relação a s, vai dar só o t. Derivada de z com relação a θ, aí você vai derivar o cosseno, vai ficar menos o seno de θ, o e elevado a r vai ficar quietinho. Derivada de θ com relação a s, aí você vai derivar raiz de s quadrado, vai ficar 1 sobre 2 raiz de s quadrado mais t quadrado vezes 2s. Tranquilo? Bom, você poderia parar aí ou reorganizar mantendo o R, o θ, o S e o T, ou você pode trazer tudo para S e T. Então, eu trouxe... trouxe não, eu vou deixar aí para vocês terminarem, tá bom? Bom, ali... aqui acabamos o que tinha para ser dito a respeito de regra da cadeia. Agora é exercício e tirar dúvidas, tá bom? Uma aplicação da regra da cadeia, essa que a gente acabou de ver, é a derivação implícita, né? Diferenciação implícita. Da mesma forma que a gente viu a diferenciação implícita lá no cálculo 1, nós temos aqui também para expressões que têm mais de uma variável. Então você vai supor que tenha uma expressão dependendo de x e y igual a zero. Tá ok? E nosso interesse seria o seguinte, olha, dessa expressão eu quero isolar o y, ou seja, eu quero escrever o y dependendo de x.
Mas meu interesse propriamente não é a expressão de y em função de x. O meu interesse é a derivada de y com relação a x. Então, a diferenciação implícita ela serve para resolver essa situação. Por quê? Porque em alguns momentos não é uma tarefa fácil isolar o y. Tá? E aí não é por causa disso que você vai desistir de ter a derivada de y com relação a x. A gente vai dar uma resposta para o dy dx sem ter que encontrar o y em função do x. Então, como é que se faz isso? Você vai olhar para a função f de xy como uma função de duas variáveis, sendo que as duas variáveis dependem de outras variáveis, como a gente fez agora na regra da cadeia. O x depende de quem? De x. E o y depende de quem? De x. Tá certo? E aí aplica a regra da cadeia normalmente. Tá bom? Aí você vai derivar dos dois lados. E aí você vai usar o fato de que a derivada de 0 é 0. Tá bom? Então vai ficar ó, df dx, dx dx. Df dy, dy dx. Quando você está derivando x com relação a x, dá 1. Né? Então, essa expressão vai ficar desse jeito. Qual é o nosso interesse? Não é encontrar o dy dx, né? Que é o y'. Então você vai isolar ele de um lado e colocar todo o resto para o outro lado e você vai chegar nessa expressão aí. Isso daí é um teorema, chama teorema da função implícita para a função de duas variáveis. Tá bom? Para a expressão com duas variáveis. Essa mesma ideia você pode adaptar ela para a expressão que tenha 3, 4, 5, 6, 10 variáveis. Então, suponha, eu vou só mais uma, suponha que você tem uma expressão, né, 3 variáveis, igual a 0. E aí você quer expressar uma delas em função das outras duas. Então, você teria uma função z que dependia do xy. Tá bom? E meu interesse seria as derivadas parciais. Então, como encontrar as derivadas parciais de z sem ter que encontrar a z? Tá ok? O procedimento é basicamente o mesmo. Tá? Você vai olhar para a função que está à esquerda como uma função das três variáveis, sendo que a primeira variável depende de quem? De x. Não depende de y, não depende de z. A segunda depende de quem? Depende de y, mas não depende de x nem depende de z. E a terceira depende de x, depende de y. Aí você vai usar a regra da cadeia. Tá bom? Então você vai ficar df dx, dx dx, df dy, dy dx, df dz, dz dx. Aí você vai usar. Quanto é que dá dx, da derivada de x com relação a x? Dá 1. Derivada de y com relação a x. Y não depende de x. Então é 0. Tá bom? E dz dx é o que nós queremos encontrar. Então essa expressão vai ficar assim. E aí você joga tudo para o outro lado, deixando o dz dx quietinho. Tá ok? Faz o mesmo procedimento para a outra derivada parcial com relação a y. Então vai ficar df dx, dx dy. Df dy, dy dy. Df dz, dz dy. Aí você vai usar dx dy dá quanto? Dá 0, porque x não depende de y. Né? Dy com relação a y vai dar 1. Dz dy é o que nós queremos encontrar. Então a expressão fica assim. Tá certo? Então, se você conseguir lembrar a anterior, a que estava no slide anterior, e essas duas, perceba que há uma maneirazinha de decorar isso daí. Né? Veja, dz dx. Em cima ficou o df dx e embaixo ficou o df dz. Perceba que é como se fosse trocado. A derivada parcial com relação a x aparece embaixo, no lado esquerdo. Então você vai ter o df dx em cima. Aí aparece em cima o dz, do lado esquerdo. Então embaixo vai aparecer o df dz. Sempre com sinal de menos. Olha o dz dy, vê se mantém esse padrão. Dz dy. A parte de cima, do lado direito, vai ficar df dy. E embaixo df dz. Sinal trocado. É sempre assim. Tá bom? Pronto. É o teorema da função implícita novamente para expressões com três variáveis.
tá ok? No final eu vou colocar só o teorema na versão duas variáveis, tá bom? No livro do Guidoriz ele dá a forma geral, não vou colocar aqui, mas eu acho que olhando para essas duas situações dá para você compreender o que é que nós queremos. Então veja só, suponha que você tem essa expressão aí, x ao cubo mais xy mais y ao cubo igual a 3. Professor, o senhor já começa, não era igual a zero, e agora você tem um 3, é só você pegar o 3 e passar para o outro lado, tá bom? Aí você fica com a sua expressão igual a zero. Tem que ser assim, viu? O zero do lado direito. Tá? Se não tiver, você passa para o outro lado. Tá ok? Aí o que se quer nesse exercício é a derivada de y com relação a x. Tá bom? Olha, você poderia ir em busca do y. Eu vou pegar essa expressão aí e vou isolar o y primeiro. Boa sorte, vá com Jesus, tá bom? E de propósito, essa é uma situação difícil para você encontrar o y em função do x, não é fácil. Então, como é que a gente resolve isso sem ter que encontrar o y em função do x? Nós vamos usar a derivação implícita, diferenciação implícita. Então, olha só. Tem duas maneiras de você fazer isso. A primeira é usar, decorar a fórmula e jogar ela aí. Tá bom? Então, veja. Olhando para a sua expressão, quem é o f de xy? Vai ser o x ao cubo mais xy mais y ao cubo menos 3. Tá vendo que eu joguei o menos 3 para o outro lado? Porque tem que ficar f de xy igual a zero. Tá bom? Aí você vai e descobre quem é o df dx. E aí, nesse caso, x, y e z são variáveis livres. Uma não tem nada a ver com a outra. Tá bom? Então, quando você vai derivar, você leva isso em conta. Quem é a derivada de f com relação a x? X ao cubo dá 3x ao quadrado. xy. Então, o y é constante, você vai derivar o x, ficou 1, então vai ficar 1 vezes y. Derivada de y ao cubo é 0. Derivada de menos 3 é 0. Sobrou só esse cara aí. Derivada parcial de f com relação a y. Vai ficar derivada de x ao cubo, 0. Derivada de xy vai dar x. Agora que deu branco. Não, o x está aí. Oh, achei que estava errado. O x está aí, né? Derivada de xy é... O y, a derivada do y é 1, vai ficar só o x, né? Derivada do y ao cubo, 3y ao quadrado. Derivada do 3 é 0. Aí você precisa o dy dx. O que diz a fórmula para o dy dx? Vai ficar o df dx em cima, df dy embaixo e um menos. Essa é a fórmula. Então, joga tudo aí, acabou-se. Está feito. Aí, uma das coisas que eu entendia até um dia desse, né? É inútil, eu achava, né? Encontrei a derivada do y com relação a x, né? Mas, se eu não sei calcular o y para cada x que eu tenho, então essa fórmula aí não tem sentido. Né? Como é que, quando você for calcular o dy dx para x igual a 1, né? Aí você vai substituir o x igual a 1 na expressão, né? Aí vai ficar 3 vezes 1 ao quadrado, ali onde tem x. Aparece um mais x embaixo, eu boto 1 ali. E esses dois y que aparecem, o 3y ao quadrado e o mais y. Como é que eu faço para encontrar quem é que eu substituo no lugar desse y? Tá entendendo? Porque para eu calcular o dy dx, eu tenho que saber o x, tenho que saber o y. E o y eu não sei. Entendeu? Então, veja, essa resposta é uma resposta implícita. É uma resposta meio que assim, incompleta. Mas ela não tem nada de falho, porque é o seguinte, se você tem o x igual a 1, você precisa o y correspondente ao 1. Como é que você acha o y correspondente ao 1? Você vai na equação, lá em cima, que deu origem ao problema, joga o teu x igual a 1, e aí você vai descobrir qual é o y correspondente ao x igual a 1. Você vai ter uma nova equação somente em y. E essa equação você pode resolver ela
numericamente, se você souber ela resolver. A ideia é, se for complicada, resolve numericamente. Ou seja, essa expressão para a derivada, mesmo ela aparentemente incompleta, mas eu sei, com auxílio de um equipamento que resolva a equação para mim, né, eu jogo um valor de x, ele me dá o valor de y, então eu sei ela para qualquer valor. E nós temos em inúmeros pacotes que pegam uma equação e resolvem a equação. Isso aí vocês estudam lá em cálculo numérico. Entendeu? Então veja, não há nada de inútil aí, é muito útil, pelo contrário, é muito útil você ter essa derivada implícita. Né? Aparentemente incompleta, mas ela não é incompleta. E vocês terão exercício, nas provas, em geral, é assim, eu não peço só a derivada parcial, eu peço que você calcule ela num ponto. Então, professor, você não fez nenhum exemplo. Nas minhas provas você olha lá e tem. Dá uma conferida lá, tá bom? Aí, como a prova tem gabarito e tal, você dá uma olhadazinha lá e aí você vai ver esse problema, como acontece a solução, tá bom? Qual é o método 2, professor? O método 2 é você não decorar a fórmula, pega a expressão toda e deriva com relação à variável que você tem interesse. Então, você vai pegar, eu quero derivar com relação a x, aí nesse caso você vai ter que lembrar o seguinte, olha, o y depende de x, o y não é livre, o y depende de x. Então esse produto aí, x vezes y, você está multiplicando duas funções que dependem de x. Então, regra do produto. Y ao cubo é y de x ao cubo. Então você vai usar a regra da cadeia. Tá certo? E aí, se você levar isso adiante de uma maneira tranquila, aí não precisa lembrar regra nenhuma. O teorema da função implícita. Tá bom? Então veja. Derivei o 3x ao quadrado com relação. O x ao cubo com relação a x. Vai dar 3x quadrado. O xy, como é que eu vou fazer? A regra do produto. Aí você vai, derivada do primeiro, dá 1, vezes o segundo, dá y. Mais o primeiro é x, vezes a derivada do segundo. A derivada de y é dy dx. Então por isso que apareceu esse y mais x dy dx. Aí a derivada do y ao cubo é 3y ao quadrado, vezes a derivada do y. Regra da cadeia. Derivada do 3 é 0. Aí você vai pegar agora e fazer o seguinte. Agrupa os termos em que aparece o dy dx. E agora você deixa o teu dy sozinho. Então você vai pegar o 3x ao quadrado mais y, passa para o outro lado, né, com sinal negativo. E o que está multiplicando, o dy dx, passa para o outro lado dividindo. Deu exatamente a mesma coisa que deu no outro. Tranquilo? Então você tem esses dois à sua escolha. Um é você fazer decorar na fórmula, que não tem nada difícil de decorar, e o outro é você derivar implicitamente a expressão e resolver a equação resultante. Tá bom? Mais um para você sentir como seria o caso com três variáveis. Tá bom? Então suponha que você tem uma expressão em três variáveis, e aí eu quero que você me enxergue o z como dependente das outras duas. Z dependendo de x e y. E eu quero que você diga quanto é o dz dx. Eu poderia perguntar quanto é o dz dy. Eu vou deixar como tarefa para casa, tá bom? Dever de casa. Nesse aqui eu só quero o dz dx. Tá? Para encurtar aqui o nosso vídeo. Então, você tem os dois caminhos, os dois métodos. Quem é a função f? Agora você tem uma função f de três variáveis. Né? Passa o 5 para o outro lado, vai ficar esse catatalzão. E aí você faz, olha, eu quero, né, o dz dx. Então você vai precisar da derivada parcial do f com relação a x e a derivada parcial do f com relação a z. Lembra? Da formulazinha eu só preciso de duas. Então eu não vou calcular todas porque eu estou encurtando meus caminhos, tá bom? Então veja, derivada com relação a x. Aí nesse caso as variáveis são todas independentes umas das outras e não tem relação uma com a outra. O método 1 é assim, tá bom? Então quando você derivar x, y, z com relação a x, vai ficar o yz. X ao cubo vai dar 3x ao quadrado. O y ao cubo é 0, o z ao cubo é 0 e o 5 é 0. Nenhum desses três termos depende de x. Show? Derivada com relação a z. Entenda por que eu não calculei a derivada com relação a y. Eu não vou precisar. Tá legal? Então,
Derivada com relação a z. Aí o x, y, z vai ficar só o xy. X ao cubo, y ao cubo dá tudo zero. Z ao cubo vai ficar 3z quadrado. Menos 5 dá zero. Então lembra da fórmula, né? Aquela coisa trocada, né? Quem está em cima aparece embaixo, quem está embaixo aparece em cima. Então vai ficar menos fx sobre fz. Coloca o fx aí, coloca o fz. Acabou essa brincadeira. Esse menos é distribuindo nos termos de cima, viu? Estou colocando ali só para que a fórmula fique explícita. Show? Segundo método, você vai pegar a expressão todinha e vai derivar ela com relação a x. Aí você só vai ter que lembrar o seguinte, olha, o y é livre. Então, quando você derivar o y com relação a x, vai dar zero. Já o z depende de x e depende de y. Então, regra da cadeia e regra do produto, onde for necessário. Tá bom? Então, veja, x, y, z. Y é constante, bota ele quietinho. X depende de x. Z depende de x e de y. Então, você vai aplicar a regra do produto. Então, vai ficar assim, ó. Coloquei o y quietinho. Quanto é que dá a derivada de xz? A derivada do primeiro dá 1 vezes o z. Então, por isso que foi yz. Mais o primeiro é o x. Aí aparece o y novamente. Vezes a derivada do z com relação a x. Então, são esses dois termos. Derivada do x ao cubo, 3x ao quadrado. Derivada do y ao cubo, 0. Derivada de z ao cubo vai ficar 3z quadrado vezes dz dx, é a regra da cadeia. Derivada do 5 é 0. Aí você vai agora agrupar onde tem dz dx e agora deixar o dz dx sozinho. Show? Pronto. Acabou. Era tudo que eu tinha para dizer. Agora sim, os problemas nessa área aqui, eles são dos mais diversificados possível. Aí vocês têm que treinar e ir lá no livro e olhar os problemas que podem acontecer. Eu não tenho como esgotar todas essas possibilidades, né? Se a gente tivesse numa aula presencial, seria a hora que vocês iam olhar no livro e iam me perguntar aqueles que vocês estão mais assustados, né? Olha lá no livro e me mandem as suas dúvidas, caso as tenha. Tá ok? Veja só, o teorema, uma coisa que... professor, precisa de um teorema para isso? Precisa. É o teorema, um dos teoremas mais importantes da matemática, o teorema da função implícita. E assim, o que é que você não pode fazer essa coisa de forma sem pensar, de forma mecânica, tá? Então, o teorema ele garante quando é que você pode fazer o que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Então, uma coisa que assim, só para você refletir é o seguinte: essa expressão só faz sentido você calcular tudo isso que nós... calcular as derivadas parciais e coisa e tal, se a expressão faz sentido. Pode ter momentos que a expressão não faça sentido algum. Então você está fazendo uma tarefa que não... Está entendendo? Então, por exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a menos 1. Percebe? X ao quadrado é sempre positivo. Mais y ao quadrado, sempre positivo. Igual a menos 1 é impossível. Tá certo? Então, você não pode pegar a expressão e sair logo fazendo os cálculos e, tá aqui a derivada parcial que eu achei. E é nesse sentido que o teorema da função implícita ele existe, né? Para lhe dizer quando é que você pode fazer isso que nós estamos fazendo aqui. É óbvio que assim, os problemas que eu vou lhe passar estão dentro do que o teorema permite. Então você não vai ter que se preocupar com isso, tá bom? Aqui, dentro desse curso, mas, tá bom? Na vida real, o primeiro passo é saber o seguinte: essa equação tem solução? Entendeu? Aí você precisa, o que o teorema diz é o seguinte: você precisa de pelo menos uma solução. Deixa eu colocar o teorema aqui. Eu vou colocar o teorema somente para o caso de duas expressões com duas variáveis, tá bom? Então suponha que você tem uma função f de x e y. Aí essa função, ó, a primeira condição, ela tem que ser de classe C1. Que é classe C1, professor? A função tem que ser contínua. As suas derivadas têm que ser contínuas. Esse é o que significa ser C1.
tá? Num conjunto aí do R2, que é o seu domínio, tá? O x0, y0 tem que fazer parte do domínio. E de que x0 e y0 é isso que nós estamos falando? É uma solução para a equação. Então você precisa ter uma solução dentro do domínio que você está trabalhando, tá bom? Aí tem um outro teorema que diz o seguinte: se a função é de classe C1 e tem uma solução, em volta delas tem um conjunto de soluções também. Então ela nunca vem só, tá bom? Aí se você tiver nessas condições aí e o cara que vai ficar embaixo não for zero, você pode garantir que vai existir uma função g, que é o y igual a g de x, né? Que obedece a função, que é a solução da sua função, e essa função g, a forma de calcular ela é, na verdade, não a g, a derivada dela, né? É o menos df dx sobre o df dy, como a gente tinha deduzido. Aí está somente as condições. A parte principal disso aí tem que haver uma solução para aquela equação, pelo menos uma. Né? Se você tem uma, você pode aplicar os cálculos que foram ensinados aqui, tá bom? Né? Assim, todas essas hipóteses têm a sua devida importância e cada uma, se falhar uma delas, o teorema não vale, tá bom? Então, a gente só vai pensar na existência de uma solução porque é o que pode acontecer aqui, né? A função C de classe C1, em geral vai ser, em geral vai ser, né? O meu conjunto tem que ser aberto, em geral será, tá certo? O que pode falhar não ter a solução. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a menos 1. Não tem nenhuma solução para isso. Então não existe a função g que você está procurando. Não existe. Tá bom? É bem óbvio isso, é bem óbvio. Tá? Então, galerinha, terminamos aqui a nossa fala, né, nosso capítulo sobre diferenciação, não, perdão, sobre regra da cadeia e diferenciação implícita, tá bom? Tem um mundo de questões aí das mais diversas possíveis, aí vocês vão ter que ralar um pouquinho e tentar resolver suas dúvidas. Manda para mim o que vocês tiverem, tá bom? Coloca no YouTube aí nos comentários que eu tento ajudar da maneira que eu puder, tá bom? Um abraço e fiquem todos com Jesus.